Olá, meus amores, graça e paz, boa noite para você que está aqui conosco em mais esse culto aqui pelo YouTube. Quero lembrar vocês que nós temos o nosso culto presencial também, lá na nossa igreja, em União. E nós deixamos aqui gravada essa mensagem, essa palavra, que é a mesma que nós estamos ministrando agora, de maneira presencial, lá na nossa igreja. É uma maneira de te abençoar, de abençoar aqueles que porventura não podem ir para a igreja por conta da pandemia ou por qualquer outro motivo, não estão na cidade. Então nós queremos abençoar a sua vida. Nós estamos aqui nos dedicando, buscando o Senhor, para que você, em qualquer parte, onde estiver, seja abençoado. Receba dessa mensagem que está aqui nesse canal do YouTube da nossa igreja, que é sua igreja também, é o corpo de Cristo. Nós somos uma só igreja, nós somos o corpo do Senhor Jesus. Amém? Então você curte, compartilha, manda para os seus familiares, para os seus amigos, você se inscreva no canal, enfim, para que possamos alcançar aí o maior número de pessoas, não para nos promover, não, mas para promover o nome do Senhor, do reino de Deus. Aqui é mais um canal para abençoar você, para abençoar a sua família, para abençoar as pessoas que você ama, e é isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? E nós queremos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero adorar junto com você, adorar o Senhor, colocar o nosso coração diante dele. Você que porventura está aí na sua casa e não pôde ir para o culto da sua igreja e parou aqui nesse canal, que você também adore conosco, onde você estiver. Eu estou aqui sentado, não posso me colocar aqui em pé, enfim, por uma questão de cenário, mas o que importa não é tanto a posição do nosso corpo, mas a posição do nosso coração. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser se colocar de joelhos, da maneira como você ficar mais agradável para falar com o Senhor, que você fique à vontade, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, Senhor, porque o Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a razão do nosso existir. Nós te louvamos, Senhor, pelas promessas que o Senhor tem nos dado, tanto por aquelas que já se cumpriram, como por aquelas que ainda vão se cumprir. Nós queremos, Senhor, estar sempre prontos, crendo nos milagres, nas promessas e na palavra que o Senhor tem liberado e das que o Senhor ainda vai liberar sobre as nossas vidas. Nós queremos te adorar, Pai, nesse momento. Entregar o nosso coração a ti, Senhor, com alegria, com força, com vigor, porque nós não estamos fazendo para os homens. Nós não estamos adorando os homens, mas nós estamos fazendo para ti, para manifestar o teu reino, para promover o teu amor, para ver vidas transformadas, histórias restauradas. Nós queremos que o teu nome cresça, que o teu nome seja engrandecido. Nós queremos que a tua presença seja real, Senhor, no nosso coração, real na nossa família. Pai, eu oro, Jesus, e eu te adoro nesse momento. Essa pessoa que está nos assistindo agora, Senhor amado, que o Senhor possa agora invadir, entrar na casa dela, Pai, Espírito Santo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vai ter um encontro pessoal com essa vida, vai ter um encontro pessoal com essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que no momento, Deus, que essa pessoa, que essa família está recebendo, está assistindo, está cultuando ao Senhor nessa hora, que o Senhor possa ir de encontro, ao encontro do coração dessas pessoas, Pai.
e vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Vai, Senhor, em nome de Jesus, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, destruindo, Senhor, todo o plano forjado, todas as fortalezas do inferno contra a vida pessoal, familiar, ministerial, financeira, os sonhos, os projetos, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo e dessa minha amiga que está nesse momento cultuando ao Senhor conosco. Pai, em nome de Jesus, eu creio e confio no Teu poder. Senão não estaria aqui nesse momento com esse microfone na mão, porque eu creio no Teu poder, eu creio na mensagem do Evangelho, eu creio que o Senhor pode mudar, transformar e quebrar as barreiras, Senhor. Vai, Jesus, e vai tocando. Vai, Jesus, e vai abençoando. Nós Te louvamos, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus, Senhor. Faz a Tua obra, faz o Teu querer, faz o Teu desejo nos nossos corações, nas nossas famílias. Vai abençoando, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, nesse momento. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa hora, porque nós confiamos em Ti. Confiamos, entregamos o nosso coração. Abre agora o nosso entendimento. Abre agora, Senhor, o nosso coração para receber da Tua palavra, para receber, Deus, do Teu Espírito. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido, querida, meu amado. Que bom. Como é bom falar com o Senhor, como é bom colocar a nossa alma, colocar o nosso espírito diante do Senhor, apresentar a Ele a nossa vida. Que você possa ter adorado, clamado, buscado ao Senhor aí, onde você estiver, junto conosco, adorando o Senhor. Tá bom? E em nome de Jesus eu quero trazer para você a incorruptível, a palavra do Senhor, para tocar, para ministrar, para transformar. É ela que transforma, é ela que vai, que penetra, que corta até a divisão da alma e do espírito. É ela, é a palavra que te convence. Primeiro, que você é pecador. Segundo, que tem salvação e que tem solução para a sua vida e para a minha vida. É isso que transformou a minha história há 17 anos atrás. É isso que transformou, 18 anos atrás, perdão. Há 18 anos atrás eu permiti que o Senhor Jesus entrasse no meu coração através da Sua palavra, através do Seu Espírito. Ele me convenceu de que nada nem ninguém preencheria o vazio, preencheria o meu coração e me salvaria das minhas mazelas, dos meus pecados. E mesmo ainda sendo pecador como sou, a Sua graça e a Sua misericórdia me alcançam todos os dias. Como a palavra do Senhor diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso é através da palavra, é por essa palavra que eu quero profetizar. No momento em que você está assistindo, e eu quero declarar na sua vida, aqueles que tomam posse das promessas, os que tomam posse das promessas do Senhor, são essas pessoas que vão triunfar, que vão vencer. E eu e você devemos ser essas pessoas. Aqueles que tomam posse da promessa. É o título, é o tema dessa palavra. Aqueles que tomam posse das promessas. E nós sabemos que o Senhor tem inúmeras promessas, variadas promessas que Ele liberou sobre a sua vida, que Ele liberou sobre a minha vida. São promessas que fazem a diferença na nossa vida, que nós cremos. E o que faz realmente a diferença no nosso interior não é a quantidade de promessas que Ele deu para você. Talvez você possa estar aí cheio de promessas, mas não tomou posse de nenhuma. O que faz a diferença não é a quantidade de promessas. Talvez Ele te deu uma promessa só, mas você tomou posse dela no seu coração. Você tomou posse dela para si. Você disse, isso é real, isso é verdade, isso vai acontecer na minha vida. Eu tomo posse dessa promessa. E vale mais a pena e faz mais a diferença do que qualquer outra pessoa que tenha tantas promessas, mas não tomou posse ainda. Então eu quero que você, nesse momento, tome posse junto comigo
de cada uma das promessas que o Senhor liberou e tem liberado sobre você e sobre mim. É aquelas que nós colocamos dentro de nós e dizemos: isso é real, isso é verdade, impregna no seu espírito. Não importa a quantidade de promessas, o que importa é a quantidade delas que nós tomamos posse. Amém? E eu gostaria de tomar posse com você hoje de pelo menos 5 promessas, 5 bênçãos, 5 palavras que o Senhor, na verdade a palavra é cheia de promessas, cheia de bênçãos, cheia de profecias. É o livro mais vendido, é o livro mais fantástico, que não importa a quantidade de anos, de milhares de anos em que foi compilada e escrita, mas ela continua sendo um livro que se renova todo dia, que sempre tem uma mensagem nova para mim e para você todo dia. Então, queridos, eu quero tomar posse só de 5 promessas, 5 bênçãos na nossa vida, na sua vida, e que nós possamos fazer parte desse grupo, do grupo das pessoas que tomam posse de cada tio, de cada vírgula que está na palavra, que nós possamos tomar posse. E a primeira promessa, a primeira palavra que eu quero tomar posse junto com você, e é exatamente o que está escrito aqui nesse quadro. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Vou ler de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Queridos, esperar no nosso Deus, no nosso Pai, é saber que a sua força nos ajuda a levantar. É saber que a força dele nos ajuda a passar por cima de cada uma das confusões, das tempestades, das dificuldades da vida. Ele nos dá da força dele. Ele nos dá do conhecimento dele. Nós não podemos compreender, mas ele nos compreende e nós confiamos nele, não em angústia. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, são aqueles que esperam não angustiados, não atribulados, mas aqueles que esperam em paz de espírito. E o verso 29 ele diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não importa a condição da sua alma que você está nesse momento, não importa a quantidade de vigor que você tem nesse momento, se você está super animado e motivado, ou se você está com baixa autoestima, se a sua autoestima está lá embaixo, não importa. Não importa as circunstâncias da sua vida, não importa se você está esgotado, fraco, ele multiplica o seu vigor nessa hora, nesse dia, em nome de Jesus. Ele multiplica as suas forças, ele multiplica sobre você nesse dia força e vigor. Força e vigor no teu espírito, na tua alma, para você continuar firme e forte nos caminhos, nos propósitos do Senhor. Ele quer dar para você e para mim hoje asas para subir mais alto. A águia ela voa acima das nuvens de chuva, acima das tempestades, e são asas como águia que o Senhor quer nos dar, para que a gente aprenda a não voar abaixo do que Ele nos fez, mas acima de todas as tribulações e tempestades que porventura venham sobre nossa vida, sobre sua vida, sobre minha vida. Nós temos que voar mais alto do que os nossos olhos naturais enxergam, mais alto do que as dificuldades que nós passamos. Nós precisamos passar por cima e cortar as nuvens de chuva e vermos o sol, a luz, a presença do Senhor. Nele há consolo, há descanso, há refrigério para as nossas vidas. É lá, é acima das nuvens, é acima das tempestades, é fechar os olhos naturais e abrir os nossos olhos de águia, os nossos olhos espirituais. É isso que Ele quer nos dar. Ele quer nos fazer correr para os sonhos dele para nós. Ele tem sonhos. Queridos, Deus tem sonhos lindos para você.
Deus tem sonhos lindos para mim, para você, e Ele quer nos fazer correr em direção a esses sonhos. E quando estivermos correndo, você e eu sabemos, quando a gente começa a dar um piquezinho, tem uns que aguentam muito, tem uns que aguentam pouco, mas sempre é um momento que nós cansamos de correr, não é? Um momento que nós cansamos de correr, de caminhar, e nesse momento o Senhor vai chegar e vai renovar as tuas forças. Você vai correr, vai caminhar e não vai se cansar, não vai se fadigar. É isso que Ele quer fazer conosco, para que a gente possa enfrentar a caminhada da vida. Correr em direção aos nossos sonhos, aos sonhos de Deus para nós, e persistir firme na caminhada da vida. Passo a passo, dia após dia, semana após semana, mês, ano após ano. Caminhando com Cristo, caminhando com o Senhor, renovando as nossas forças, que nada nem ninguém vai te paralisar. Não aceite nada nem ninguém paralisar você. Você e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa é a primeira promessa que eu gostaria de tomar posse com você. Destacar e decretar pelo poder no nome de Jesus. É o que está escrito aqui nesse quadro. É o que está escrito na palavra do Senhor. Tomar posse, querido, dessas verdades nos ajuda. Não é só ler e crer que ela está lá. Não, ela está lá, mas ela tem que estar dentro de nós. Ela nos ajuda, essas verdades, essas promessas nos ajudam a estar preparados para ouvir quando Deus disser assim: olha, está na hora de ir adiante, está a hora de ir à frente. Mas se você tiver medo, se você não confiar na palavra que Ele te deu como promessa, você não vai. Você vai paralisar pelo medo, você vai paralisar pela vida. Talvez Ele te diga: vá adiante, e você para. Talvez Ele diga: olha, seja paciente, espere, tenha calma. E quando Ele diz para você ter calma e esperar, você faz é ir adiante quando não deveria ir. Então, quando nós tomamos posse dessas verdades, ela nos ajuda a estar preparados para ouvir o sim de Deus e o não de Deus. Nós queremos só ouvir o sim, mas nós não queremos ouvir o não. O sim é bênção, mas o não de Deus nos protege, nos guarda. Por isso, nós queremos tomar posse dessa promessa. Nós queremos tomar posse dessa verdade em nome de Jesus. Os que esperam no Senhor, nós os que esperamos no Senhor, renovaremos as nossas forças e subiremos com asas como águias. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar em nome de Jesus. Tome posse dessa primeira promessa, dessa primeira verdade para a sua vida. A segunda promessa, a segunda verdade, está escrita lá no livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ó. A gente falou dos que esperam, agora os que confiam. Os que confiam no Senhor, é lindo isso. Serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor. É como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz, querido, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Significa que colocando a nossa fé absoluta no Senhor, nós nos tornamos inabaláveis, como é o monte Sião. Os que confiam no Senhor é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Parece um versículo tão pequeno, mas é um versículo tão profundo, queridos, o que o Senhor quer falar para nós. O verbo confiar, quando a gente traduz ele da palavra hebraica, transmite o sentido de estar seguro, de estar confiante. Estar seguro e estar confiante. Quem está seguro, está confiante, não está cabisbaixo, não está angustiado, está seguro, está firme, está confiante no Senhor. Os que confiam no Senhor revela uma das facetas do relacionamento do nosso Deus para as nossas vidas. Os que confiam no Senhor são aqueles que o temem, que o amam, que o conhecem, que o querem perto de si. São aqueles que compreendem, queridos, que precisam depender do Senhor. Depender do Senhor. Depender dele. E a cidade de Jerusalém, ela é cercada por muitos montes, né? Quem já teve a oportunidade de ir em Jerusalém, eu ainda não tive, mas
tenho, é um dos maiores sonhos da minha vida, é um dia pisar, tocar na Terra Santa, e eu creio que irei em nome de Jesus. Mas quando a gente estuda um pouco da geografia bíblica, a gente vê que Jerusalém é cercada por muitos montes. Mas aqui o salmista, ele cita o Monte Sião. E o Monte Sião, ele abrigava o templo do Senhor, o palácio real. Era nesse monte, no Monte Sião, que lá estava o templo do Senhor, que lá estava o palácio real. E esse monte, ele é muito usado na palavra do Senhor, nas Escrituras, como uma figura de habitação de Deus, né? Já que lá estava o templo, lá estava o palácio do Senhor. Então há essa comparação da habitação de Deus com seu povo, da aliança de Deus com seu povo. O Monte Sião representa essa presença, esse relacionamento, essa aliança de Deus, das suas promessas com o seu povo. Então, quando o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, ele está falando de segurança, ele está falando de estabilidade espiritual, que as pessoas desfrutam ao confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, ou seja, o monte que não se abala, o monte que está a presença de Deus, que está o templo do Senhor, a habitação do Senhor, as promessas e a aliança do Senhor. Não se abala, mas permanece para sempre. Nós somos inabaláveis no nosso espírito, como o Monte Sião, quando nós esperamos no Senhor. E é isso que nós queremos fazer, desfrutar, confiar no Senhor. Nós vivemos, queridos, num mundo aí de constante mudança, não é? Talvez o mundo que você viveu há 20, 30 anos atrás não é o mundo de hoje. E o mundo que nós vivemos hoje não é o mesmo mundo que vai ser daqui 20, 30 anos. Todas as coisas parecem ser tão passageiras, às vezes os valores são tão passageiros, descartáveis. Mas os que confiam no Senhor, os que acreditam no Senhor, são inabaláveis e permanecem para sempre. Você e eu permanecemos para sempre confiando no Senhor. Muitas coisas na nossa vida acontecem para nos abalar. Eu sei que você e eu também sei que já passamos, que já enfrentamos tantas provas, tantas lutas, tantas dores, tantas tribulações, que algumas delas nos abalaram, algumas delas nos deixaram muito mal. Mas o que o Senhor quer dizer é que, olha, confia em mim que você vai ser como o Monte Sião. Você vai permanecer. Você pode até enfrentar lutas, tempestades, mas não vai se abalar. Você vai estar comigo. Ele é a nossa rocha. Ele nos protege da destruição. Ele vai na hora da dificuldade, do perigo, ele está conosco, ele luta por nós. Ele luta ao nosso lado. Nem sempre nós conseguimos ver a mão de Deus, não é? Nem sempre nós conseguimos ver Ele agindo. Mas Ele está agindo a todo momento, a todo instante a seu favor, ao meu favor. Ele é fiel, Ele traz justiça, Ele traz salvação. Quem confia em Deus e quem o teme de todo o coração sincero, tem uma segurança que ninguém mais tem. Tem pessoas que às vezes estão passando por lutas terríveis e choram e ficam angustiados e ficam depressivos, ansiosos, se tremendo. E tem outras pessoas que passam por coisas tão dolorosas, tão grandiosas, mas estão com a sua alma tranquila, com o seu espírito tranquilo. Sabe por quê? Porque aprenderam a confiar no Senhor e se tornaram inabaláveis como o Monte Sião, como o monte do templo, do palácio, da presença, da aliança do Senhor. É assim que nós devemos estar. O nosso relacionamento com Deus, querido, não deve ser um mero relacionamento superficial, mas um vínculo que não pode ser removido, que não pode ser abalado, que vai até a eternidade. Permanecer para sempre é para sempre. É para sempre, não menos do que isso. Então, os que confiam no Senhor permanecem firmes, atravessam as tempestades, atravessam as aflições, as tentações, qualquer que sejam elas, as circunstâncias. Mas ele sabe, como diz em Romanos 8, 37 a 39, que nada vai separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você e eu do amor que está em Cristo Jesus. Amém?
Tome posse dessa verdade, tome posse dessa palavra. Vamos tomar posse juntos, em nome de Jesus. Eu confio no Senhor, e eu sou como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós tomamos posse dessa promessa, em nome de Jesus. E a terceira promessa, ela está em Salmos capítulo 5, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, ó: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E o verso 11 diz assim, ó: mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Queridos, o Salmo 5 ele começa com as primeiras palavras aí do clamor. Pela manhã, né? O salmista estava aqui pela manhã clamando pela intervenção divina. Ele pede para que o Senhor ouça as suas palavras, atenda o seu gemido. Quantas vezes você e eu já oramos e as nossas palavras não eram só palavras, eram gemidos. Era choro, como Ana que chorava por um filho no templo do Senhor. Muitas vezes nós estamos assim também. E com isso o salmista ele estava pedindo para que Deus o ajude com aquelas questões que estavam no seu mais íntimo. Quais as questões que têm talvez te incomodado, que estão no íntimo do seu coração, que durante a noite, que durante a madrugada você vai falando com o Senhor, ou quando você está sozinho, sozinha em casa, que não tem ninguém, você começa a chorar, você começa a falar com o Senhor, coisas que ninguém sabe. Quantas vezes você e eu passamos por isso? O modo como Davi aqui se dirige a Deus nesse salmo, deixa claro que ele recorre ao Deus que tem um relacionamento de aliança, é o Deus da aliança, é o Deus de Moisés, porque ele diz assim, ó: escuta, Rei meu e Deus meu. Escuta, Rei meu e Deus meu. Davi sabia para quem estava pedindo, não era para qualquer um. Ele estava pedindo para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dele. Rei meu e Deus meu. Ele sabia para quem estava pedindo. E embora Davi fosse o rei de Israel, Davi reconhecia que diante de Deus ele era apenas um súdito. Ele era apenas mais um servo. Embora ele fosse rei, ele estava totalmente submisso à autoridade do Rei Supremo, à autoridade do seu Deus, do seu rei. Davi estava em busca de um relacionamento de aliança. Ele estava reivindicando um relacionamento de aliança. Escuta o meu clamor, escuta o meu gemido. Rei meu e Deus meu. Ele buscava, olha, tu és o Deus da aliança, tu és o Deus do início, do princípio. Tu é o alfa e o ômega. E ele recorreu a esse Deus. Davi tinha plena convicção que o Rei do Universo é o Deus que ouve as orações do seu povo. Você tem essa convicção? Você precisa ter essa convicção. Que o Deus do Universo não foi só aquele que criou os céus e a terra, não é aquele que está num trono lá longe, distante, que não está nem aí para você e para mim, não. Ele é o Deus e Rei que ouve as nossas orações, que escuta o nosso clamor, que escuta o nosso gemido, mas nós precisamos dar a resposta de fé, a resposta de crer, de esperar. Lembre-se, o sim do Senhor é bênção, mas o não dele, ou o espere mais um pouco, é proteção para a sua vida, é proteção para você, é proteção para as nossas vidas. Ah, queridos, aqui Davi está dizendo, de manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã eu te apresento e fico esperando. E esperando realmente é esperar no Senhor, é confiar no Senhor. É deixar Ele falar com você. E essa palavra apresento, traduz um termo do hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Senhor, eu te apresento, ou seja, coloca em ordem. A
A pergunta é: o que precisa ser colocado em ordem na sua vida? O que é que está desordenado? O que é que está fora do prumo, do esquadro? O que é que saiu das estribeiras? O que é que precisa ser colocado em ordem? Quando você diz, eu apresento a ti, Senhor, você está dizendo, Pai, coloca em ordem. Me ajuda também a colocar em ordem aquilo que não está em ordem. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor e Ele fará isso. Em resumo, queridos, o verso 11 ele mostra que os que confiam e se alegram não vivem tristes. Não é passar por um momento de tristeza. Todos nós passamos, nós somos seres humanos, mas não vive triste, não permanece triste, vive em exultação, vive em alegria. O seu espírito sabe em quem confia, em quem espera, em plena alegria. O próprio Senhor nos defende. A defesa do Senhor é melhor do que qualquer defesa que nós possamos recorrer a advogados, a qualquer um. Ele nos justifica, ele justifica você e a mim. E quando Davi diz assim, ó, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. O significado dessa afirmação é expressar orgulho exagerado em si mesmo, naquilo que se tem. Eu tenho um orgulho e um prazer exagerado em saber que o meu Deus cuida de mim. Exultem, se alegrem, exultem, se gloriem. Esse é o significado. É sentir o orgulho exagerado, nos orgulhando do Senhor, do nosso Pai, que nos ama e nós o amamos. Ele nos protege, nós tomamos posse desse amor, dessa proteção, dessa alegria, dessa confiança que nos está proposta, queridos, para a nossa vida. Mas como eu te disse, são muitas promessas, são muitas bênçãos, você está vendo. Não importa a quantidade delas que sejam, importa a quantidade delas que nós tomamos posse, colocamos, impregnamos no nosso espírito como verdade. A estrutura do Salmo 5, ela reflete aí a ênfase de Davi. Os 3 primeiros e os 2 últimos versos, Davi não enfatiza adversário, Davi não enfatiza tribulação, não. Davi, apesar de ter passado por muitas provações nesses versículos, os 3 primeiros e os 2 últimos, ele não enfatiza luta, ele não enfatiza tribulação, mas ele começou e terminou a sua jornada com foco exclusivo em Deus. O nosso foco precisa estar exclusivamente nele. Apresente sim teu pedido, teu clamor, teu gemido, sim. Mas a gratidão deve ser o melhor. Queridos, o nosso problema como seres humanos é que nós focamos muito no que não conquistamos e esquecemos de agradecer pelo que já conquistamos, pelo que Deus já nos deu, pelo que Deus já nos proporcionou, nos abençoou. Você e eu muitas vezes só queremos focar no que não tem, no que não tem, no que não tem, no que não conseguiu, no que não dá, mas esquecemos do que já temos, do que já conseguimos, das lutas que já vencemos. Coloca os teus olhos naquilo que te traz esperança, naquilo que você já venceu com Deus, já venceu com o Senhor. Isso vai te fazer saber que se você não venceu hoje, mas você vai vencer amanhã, vai conquistar amanhã, porque outras coisas você já superou, você já venceu. Amém, queridos? A nossa vida deve seguir esse mesmo padrão. Quando confiamos em Deus do começo ao fim, as adversidades são apenas momentos passageiros. Vai passar. Essa luta financeira vai passar. Essa luta ministerial vai passar. A luta na tua família vai passar. Essa desordem vai passar porque você coloca Jesus na frente. Deixa Ele agir na tua vida. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que exultam, os que se alegram. É a palavra de Deus para você. A alegria e o amor do Senhor nos fortalece todos os dias. Amém? A quarta e penúltima promessa que eu quero trazer para você está em Lucas capítulo 8, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, ó: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Vou ler de novo.
Jesus falando aqui da parábola do semeador. E aqui caiu a semente que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, e conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Queridos, a palavra do semeador, ela é uma das parábolas de Jesus registradas no Evangelho, nos evangelhos sinóticos. E o significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido, como a palavra do Senhor, como as promessas do Senhor são recebidas nos diversos tipos de corações, nos diversos tipos de pessoas em diferentes aspectos. Jesus falou aqui dos 4 tipos de solos, dos 4 tipos de coração. O que cai à beira do caminho, o que cai entre espinhos, o que cai entre as rochas e o que cai em boa terra. Jesus enfatizou esses. E o resultado é sempre o mesmo. Os 3 primeiros, caminho, espinhos e rocha. Por falta de raiz, de firmeza, de condições, por causa das circunstâncias, o maligno vem e rouba a palavra. O maligno vem e sufoca a palavra. E o coração de muitas pessoas, onde a palavra é semeada, por não terem um coração pronto, preparado, acabam perdendo as vitórias, as promessas, as bênçãos, a salvação, a justificação que o Senhor tem para nós. Mas no verso 15 a gente vê Jesus explicando o que seriam, ou quem seriam essas pessoas que são boa terra. Que a palavra que cai vai germinar 30, 60 e 100 por 1. São pessoas que frutificam, que multiplicam. São pessoas de coração pronto. E para nós, queridos, essa é uma promessa fantástica. Uma promessa fantástica para a gente tomar posse. E eu pergunto para você, quem é que não quer dar frutos? Todos nós queremos dar frutos. Quem é que não quer ser terra boa? Quem é que não quer prosperar do lado de Jesus? Todos nós queremos. E para isso, além de tomar posse dessas promessas, tem algumas atitudes que nós precisamos ter para que o nosso coração aí sim seja terra boa. E como terra boa, na hora que a palavra cair, a gente chupa para dentro essa palavra, coloca, insere no espírito e ela vai germinar, ela vai trazer a existência. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé vai trazer à existência as coisas que não existem. Então tudo vem pela palavra, pelo tomar posse da palavra. Então, queridos, todos nós queremos dar frutos. Então a primeira percepção é de ouvir. Ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. E ouvir para Deus não é apenas ouvir, mas escutar e colocar em prática aquilo que ouviu. Eu ouvi a voz de Deus. Fez diferença você ouvir a voz de Deus? Você ouviu, mas você colocou em prática? Você ouviu, mas você fez alguma coisa com aquilo que você ouviu? A capacidade de ouvir, queridos, é das melhores que o ser humano pode ter. Tem gente que tem dificuldade em ouvir, não é? A gente diz, fala, dá um conselho, mas não ouve, só quer ouvir o que tem dentro de si. Não deve ser assim. A nossa capacidade de ouvir, principalmente a voz do nosso Criador, essa sim tem que ser a nossa maior capacidade de ouvir a voz do nosso Pai. E a segunda é conservar um coração honesto e bom. Conservar significa que você e eu não temos um coração bom para sempre. Nós precisamos, dia após dia, conservar, cultivar, fazer a manutenção para que o nosso coração seja bom, um coração honesto e bom. Exatamente manter o hábito da honestidade, da bondade. E a honestidade e a bondade são duas respostas muito importantes. A honestidade é uma resposta do nosso caráter a Deus. Quais são os 2 principais mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas. E a nossa honestidade é fazer aquilo que é correto quando ninguém está vendo, mas olha só quem está vendo. A honestidade é a resposta do nosso caráter a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. É a nossa primeira. E a bondade? Bondade é a resposta do nosso caráter a Deus pelo que nós fazemos ao nosso semelhante, ao nosso irmão.
Qual é o segundo maior mandamento? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Honestidade, resposta do nosso caráter a Deus e por Deus. Bondade, resposta do nosso caráter ao nosso semelhante para Deus também. Essas duas coisas fazem com que você tenha um coração bom, que você seja um coração de semente boa, de terra boa, para quando a palavra cair, fazer diferença na sua vida. É isso. É essa a resposta que nós precisamos dar para Deus. A resposta de honestidade e a resposta de bondade. É cuidar, é amar, é respeitar. É fazer com que o outro seja tratado como eu mesmo me trataria. Isso faz de você uma terra boa, uma semente boa. E fazendo e sendo assim, queridos, segundo a palavra, nós daremos frutos que vão perseverar. Todos nós queremos dar frutos que perseverem, não é? Todos nós queremos isso, frutos que vão permanecer. Nós precisamos ouvir e perseverar. E fazendo isso, nós vamos colher frutos que vão permanecer. Nós queremos tomar posse com os que são terra boa. Aquilo que a gente plantar, aquilo que nós plantarmos na vida das pessoas, em algumas áreas da nossa vida, vai germinar. Na vida pessoal, familiar, financeira, não importa. Honestidade e bondade, nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse de um coração terra boa. Você é terra boa para a palavra vir fazer a diferença e germinar a fé, e a fé trazer à existência aquilo que você ainda não tem. Em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar posse como Josué. Josué 1:8, onde a planta dos nossos pés pisarem. Que a gente seja forte e corajoso. É isso que a gente precisa tomar posse. Amém? E a quinta e última que eu quero destacar para você, a quinta e última promessa, foi uma promessa que Deus deu a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa aqui, ó. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão, ele foi por fé de Ur até Canaã, de Ur dos caldeus até Canaã. Deus estabeleceu um pacto com ele e disse: olha, Abraão, você vai fundar uma grande nação, você vai ser o pai de uma grande nação. E não só essa grande nação vai ser abençoada, mas todas as nações ao redor vão ser abençoadas por causa de você. Israel, a nação que sairia dele, de Abraão, deveria ser um povo que seguisse, que obedecesse ao Senhor. E por essa característica de obedecer e de seguir, eles influenciariam outros povos, seriam influentes, influenciadores de outros povos. Da descendência de Abraão nasceu quem? Nasceu Jesus para salvar a humanidade. Jesus veio de Abraão. Por meio de Cristo as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus. Tudo por causa do ato de fé de um homem, de Abraão, que creu nessa promessa. Por onde Abraão ia, ele abençoava e era abençoado. Todos os que se levantavam contra ele, contra os projetos de Deus na vida dele, caíam por terra. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança, Deus tinha uma promessa com Abraão. Ou era abençoar ou era amaldiçoar. Você está abençoando meu servo? Você vai ser abençoado. Você está amaldiçoando, você está atrapalhando meu servo? Vou tirar você do caminho dele. Assim era a aliança. E eu tenho um teste comigo muito bom. Eu observo muito isso, sabe? Eu quero trazer esse ensinamento para você aqui, fazendo um paralelo. Quando eu vou em qualquer loja, em qualquer estabelecimento comercial, de alimentação, não importa, de roupa, eu observo quantas pessoas tem naquele lugar. Eu quero saber se a bênção de Deus está me seguindo, me perseguindo. Quando eu entro em muitos lugares, e eu tenho feito esse teste desde praticamente quando me converti. Quando eu entro nos lugares, eu vejo, quase não tem ninguém. Ou tem uma quantidade de pessoas, mas quando eu entro
Antes de sair eu observo. Tem mais pessoas quando eu saí do que quando eu entrei. Porque a bênção de Deus veio comigo. Me acompanhou e ela deve acompanhar você também. Quando você chega num lugar, a bênção do Senhor vai contigo. Você chega no estabelecimento comercial, é como se atraísse coisas boas, a presença do Senhor atraísse prosperidade. Cansei de fazer isso nessa semana passada, eu observo. Eu chego num lugar para comprar uma pizza, um hot dog, não tem quase ninguém. E quando eu entro, pouco tempo depois começa a entrar um, começa a entrar outro, começa a entrar outro. E isso vem o clique, o Senhor dizendo, a minha promessa, a minha bênção te acompanha. Eu abençoo os que te abençoo e afasto, amaldiçoo os que te amaldiçoam. Que é isso, pastor? Que palavra é essa? Eu vou te explicar. Vem comigo que eu vou te explicar. Queridos, nós não devemos nos enganar. E essa é uma verdade que você e eu precisamos compreender hoje. Nós devemos sair do mundo de fantasia e ir para o mundo real. Nós não devemos nos enganar. Às vezes a gente demora um pouco mais de tempo e outros demoram menos tempo para perceber isso. E às vezes nós nos iludimos, nós achamos que todo mundo é bonzinho. Eu mesmo achava isso por um bom tempo da minha vida. Eu achava que todo mundo era bonzinho, que todo mundo tinha uma auréola de anjo, principalmente os que estavam na igreja, porque a igreja não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o nascer de novo, e nós já falamos sobre isso. Mas infelizmente nem todo mundo é bonzinho. Nem todo mundo quer o seu bem. Existem pessoas guiadas pelo maligno, levantadas por Satanás, que estão sob domínio do inimigo, com o único intuito de te humilhar, de te atrasar, de te cansar, de te sobrecarregar, de te perseguir, de trair você. E essas pessoas às vezes estão ao seu redor. Querem arruinar você, se fazem de amigos, estão do seu lado. E às vezes estão distantes, mas estão observando você à distância. Querem só um errinho, querem só um vacilo para chegar atacando você, botando o pé no seu pescoço. Não vamos nos enganar, existem pessoas que são assim. Invejosas, malignas, que tentam nos destruir, que nos perseguem. Existem pessoas invejosas que querem o nosso mal. E se possível até nos matariam, nos expulsariam. Pessoas que querem o que você e eu temos. Que triste, que doloroso. A nossa atitude não deve ser de perseguir também, de dar o troco. Não, a nossa atitude deve ser de se afastar, de não revidar, de respeitar e de perdoar, porque você não é assim. A quem a bênção de Deus persegue não precisa ser um perseguidor. Não precisa disso. Por isso, e Deus sabia disso. Tanto é que disse para Abraão exatamente isso. Olha, os que te abençoarem eu vou te amaldiçoar. Ou os que te abençoarem eu vou abençoar. E os que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Existem promessas. Existe o joio, existe o trigo. Existe aquele que nasceu para vaso de honra e para vaso de desonra. É a Bíblia, é a palavra. Não tem como fugir, não tem como escapar. Então nós precisamos estar atentos. Deus disse para Abraão e serviu de exemplo para nós. Algumas dessas pessoas nós percebemos, dessas pessoas que são malignas, guiadas pelo maligno, nós percebemos. E como eu te disse, nós devemos nos afastar delas, porque nos cansam, nos oprimem, nos deixam para baixo, se afasta. Se afasta. Se não soma, se não acrescenta, se não te faz melhor, sinto muito, te afasta. Ora, abençoa, faça o que puder, mas tome cuidado, porque você vai acabar sendo ferido. E acabar ferir sem querer. Você misturar com pessoas assim. Ajude, ore, faça o que for possível para ajudar aquela pessoa a mudar e a melhorar. E você também a melhorar se for assim. Se você for assim. A bênção de Deus não te alcança se você é um perseguidor, se você alguém se levanta, se você pisa no calo de alguém, se você revida. Não age dessa maneira. Por isso, nós precisamos nos afastar. Não são confiáveis, não são pessoas confiáveis. E outras pessoas que são assim, que estão perto da gente, a gente não percebe. E é delas que o Senhor muitas vezes nos guia, nos afasta,
nos protege. Então, o Senhor traz e o Senhor leva pessoas para perto de nós, para longe de nós. E se realmente nós entregamos ao Senhor o nosso caminho e estamos debaixo da mesma promessa de Abraão, não fique triste. Não desanime quando essas pessoas forem, mas eu amava tanto fulano de tal, eu gostava tanto de cicrano. Querido, Deus afasta, Deus traz pessoas para perto de você. Não desanime, não fique triste. Se anime no Senhor, porque muitas vezes é livramento. É Deus protegendo você de pessoas guiadas pelo inimigo para te enfraquecer, para te retardar. Nós queremos tomar posse dessa quinta e última promessa. Nós não queremos que ninguém seja levantado pelo inimigo para atrasar, para nos oprimir, para nos cansar. Quem tiver que ser tirado, vai logo. E quem tiver que vir, venha. E que nós possamos também ir e abençoar muitas vidas. E o Senhor está conosco. Que nós, muitas vezes, em muitas famílias, nós possamos abençoar e ser abençoados. Onde nós passarmos, nós possamos ser influenciadores e conquistadores. Onde você passar, você influencia, você abençoa. Como eu te disse, onde você chegar, a bênção de Deus vai chegar. Onde você orar, a bênção do Senhor vai estar. Mas aqueles que te perseguirem, o Senhor também tem a resposta certa. A Bíblia não é seu a justiça, não é seu o juízo, não é seu, é do Senhor. Quando você encolhe a mão, o Senhor estende o braço dele para te proteger. Agora, quando você estende a mão para se justificar, para se defender, para atacar, o Senhor encolhe o seu braço. Quem é melhor para te proteger? Você mesmo ou o Senhor? Deixa ele te justificar. Deixa ele revelar e mostrar a verdade. O tempo vai revelar. Viva a sua vida sem amargura, sem angústia, sem tristeza, confiando, esperando, alegrando, exultando no Senhor. Porque assim você será um influenciador, um conquistador. Onde você for, a bênção de Deus vai junto com você. E os planos e promessas vão se cumprir. Vamos orar para a gente concluir esse nosso culto, essa palavra? Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Vai abençoando, vai ministrando. E que cada vida, cada uma das vidas que estão aqui nesse momento, recebam dessas promessas, dessas palavras que nós liberamos nesse dia e nesse momento. Nós te louvamos e te agradecemos. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com a nossa vida, hoje e sempre. Você crê e recebe do outro lado, diz amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Compartilhe essa palavra, abençoa outras vidas. E eu te espero na próxima semana, na devocional, no culto. Acompanhe as nossas redes sociais, Sou Restaurar, tanto no Instagram e Igreja Restaurar no Facebook. Nós estamos ali para te abençoar, esperamos você, tá bom? Grande beijo, grande abraço desse pastor que te ama, em nome de Jesus.